E o nosso presidente Lula, mais uma vez, ele dá um belo discurso lá na Bahia e ainda usa um boné. Vamos conferir essa notícia agora. E a Bahia é muito diferente. Em 2006, o Jacques Wagner era meu ministro do Trabalho. E de repente ele me procura e fala que quer ser candidato a governador. Aí eu falei, ô Galego, você quer ser candidato a governador? Você vai disputar as eleições contra a turma do ACM? Você não tem a menor chance. A menor chance. Mas eu vou. E eu vou ganhar. E deixou o Ministério do Trabalho contra a minha vontade. E foi ser candidato a governador da Bahia. Não é que o Galego ganhou as eleições no primeiro turno. Depois, ele repetiu sendo reeleito no primeiro turno. Depois ele inventou o Rui Costa. Ganhou no primeiro turno. O Rui Costa se reelegeu. E depois pegaram o Jerônimo, que tinha apenas 3% de voto. O outro tinha 67% dos votos. O adversário tinha 67% de votos, ele tinha 3%. Não é que eles conseguiram eleger o Jerônimo outra vez? Em poucos estados do Brasil aconteceu isso. Eu estou dizendo isso porque o Brasil está com uma confusão política que a gente não conhecia até então. Ou seja, normalmente você disputava uma eleição, aqui muitos de vocês já disputaram a eleição, o prefeito já disputou a eleição, tinha um resultado eleitoral, você ia para casa chorar a tua derrota, como diria o Brizola, você ia lamber as suas feridas e esperar outra eleição. Foi assim que eu perdi do Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, foi assim que eu perdi do Collor. E depois nós começamos a ganhar. Só que as pessoas que perdem para nós não se conformam. Não querem aceitar o resultado das eleições. E a gente não estava acostumado ao ódio. A gente não estava, eu não conheço na história do Brasil brigas em bar, porque fulano votou em Beltrano e outro votou em Cicrano. Nunca vi briga no bar. Nunca ninguém me disse, olha, um cara de tal partido político foi jantar num bar e encontrou um cara de outro partido político, se agarraram no tapa. Ou o pai deixou de conversar com o filho porque o filho votava em tal partido, ele votava em tal partido. Isso não acontecia no Brasil. Nunca aconteceu na Bahia. E agora nós temos um ódio disseminado, baseado numa quantidade de mentira que eu não conhecia, uma máquina de contar mentira como a que está implantada nesse país, em que tudo é feito com deboche, sem nenhum respeito à verdade. E eu, então, que não precisava mais voltar a ser candidato a presidente da República, porque já tinha sido 2 vezes, e já tinha sido considerado o melhor presidente desse país, eu poderia ficar na minha casa tranquilo, casadinho de novo, eu poderia também tranquilo. Eu resolvi me candidatar às eleições, eu resolvi, meus companheiros do agronegócio responsáveis por essa feira, companheiros da agricultura familiar, companheiros convidados para vir aqui. Eu resolvi disputar as eleições, primeiro, porque quando eu deixei a presidência, o Brasil era a 6ª economia do mundo. Hoje o Brasil é a 13ª economia do mundo. Quando eu deixei a presidência, eu tinha noção do que tinha acontecido nesse país. E eu tenho noção do retrocesso que esse país sofreu nos últimos anos. Quem é do agronegócio sabe quanto foi o plano safra o ano passado. Talvez o pior plano safra de toda a história do agronegócio. Quem é da agricultura sabe o que aconteceu. No tempo em que o PT governava esse país, vocês compravam uma dessas máquinas que parece uma coisa do outro mundo, sabe? Pagando 2% de juros ao ano. Hoje vocês estão pagando 18%, 19% ao ano. Está praticamente impossível as pessoas comprarem. E nós entendemos que é obrigação do Estado criar as condições de ajudar. Porque dizer eu não preciso do governo é mentira. Todo
mundo precisa do governo. Pequeno precisa, grande precisa e médio precisa. Todo mundo precisa do governo. Agora queremos saber de você. Qual a sua opinião sobre esse discurso do nosso querido presidente Lula? Deixa teu comentário, que é muito importante para o nosso Brasil. E te encontro no próximo vídeo. Até logo!